Com a participação ilustre de Temaki Aparecido, eu vim aqui fazer um Maquia e Fala, eu ia falar Nath Escuta, para conversar com vocês sobre o que aconteceu com o meu cabelo, que não se trata apenas de um corte, que está lindíssimo, eu sei, mas também é sobre o que a gente conversa há alguns anos nesse canal, em relação a autocuidado, saúde, coisas desse tipo. Então vamos lá! Vai ser uma maquiagem muito simples, como sempre. Eu já passei a base de antemão para não fazer uma sujeira enquanto converso com vocês. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui agora não começa nesse vídeo, e sim lá naquele vídeo sobre a minha rotina de autocuidado. Lá eu falei sobre coisas que se tornaram uma realidade na minha vida, porque a essa altura desse vídeo aqui que você está assistindo, eu já faço pilates e yoga há 1 ano, eu coloquei o DIU de cobre, passei a tratar o meu ciclo menstrual de outras formas, usando coletor, né, e por aí vai. Todos esses vídeos, todas essas referências estão aqui na descrição do vídeo. E eis que chegamos a esse ponto aqui, sempre lembrando a vocês que eu sou uma pessoa que tem dermatite, também já tem vídeos sobre dermatite, inclusive talvez vocês estejam conseguindo ver, inclusive aqui do lado, nesses risquinhos eu tô vendo a dermatite bem aqui. O meu cabelo tá no seu primeiro day after, tá? Não tá tão arrumadinho assim, não, só desamassei um pouquinho e bora lá gravar. Deve estar até com pelo de gato. No início do fatídico ano de 2020, eu fui tentar recuperar um dos maiores bens que já apareceram nesse canal, que é o meu cabelo platinado. Eu já ensinei... Como é que eu vou passar batom falando? Eu não tenho experiência com isso, gente. É, mais ou menos. Eu queria o meu cabelo platinado de volta. E aí eu fui no salão onde eu mais confio para fazer isso, que é o Afrodivas. Na outra vez eu descolori em casa, já até ensinei essa gambiarra para vocês. Mas como eu tô trabalhando com audiovisual o tempo todo, eu não posso me dar o luxo de ter um corte químico numa noite e no dia seguinte ir gravar, né? Então lá fui eu. E aí, conversando com a Marília, a gente já sabia que a minha dermatite seria um entrave nessa questão, porque a química descolorante atuaria diretamente no couro cabeludo, iria pegar fogo, mais do que já pega, né, a sensação quando a gente descolore o cabelo. Para quem tem um couro sensível como o meu, aí mesmo que a pessoa passa mal. E aí, nesse momento em que a Marília foi avaliar o meu cabelo, para além disso, do nível de dermatite que estava rolando ali, ela percebeu que eu estava com o cabelo um pouco mais fino, né, e aqui na frente, principalmente, umas certas falhas. E, amados, isso poderia ser o início de uma alopécia. Poderia ser o início da Natália Careca contra a vontade dela. Neste momento, né, meu mundo caiu. Nem tanto, mas aí a Marília me indicou uma tricologista para poder cuidar dessa questão. Só que foi assim, 1, 2 semanas depois de eu ter estado no salão, começou aquele estado de lockdown mesmo no Rio de Janeiro, sem nenhuma forma de sair de casa, inclusive ônibus. Então eu fiquei quieta até o momento em que eu pudesse consultar com essa médica, a doutora Lumi Amaral. Eu não tinha percebido que isso estava acontecendo até ouvir da Marília, porque o meu cabelo não estava caindo, bolos e grandes falhas, não, nada disso. Mas eu fui percebendo realmente, penteando o cabelo, quando soltam aqueles fios naturalmente, que dava pra ver a olho nu, que tinham fios que estavam ridiculamente mais finos do que o normal. E o meu cabelo estava perdendo volume, esse tipo de coisa deu pra perceber. E chegando no consultório da tricologista, além de eu ter tido a melhor consulta médica da minha vida, porque ela fez perguntas, uma investigação sobre a minha vida, né? Que é isso que deveria acontecer sempre, né? Então também falei sobre minha alimentação, sobre quase todas as coisas que estão lá no vídeo do autocuidado. E a mesma coisa aconteceu também na minha avaliação com a Marília. E eu levei alguns exames também. E aí a doutora Lumi percebeu os bastidores dessa questão. É óbvio que a pandemia afetou a gente psicologicamente e fisicamente. A minha dermatite talvez tenha sido a cereja do meu bolo de desgraça, que foi 2020, mas nesse momento a gente viu o que existia por dentro. O que existia por dentro foi mais revelador do que os aspectos da dermatite, porque assim, a minha vida inteira quase, né, lidando com isso, então não tava mais muito surpresa.
Agora, quando a doutora Lume viu que, além de eu estar com uma deficiência vitamínica de vitamina D bem acentuada, porque de certa forma é normal a gente estar com deficiência de vitamina D e vitaminas de modo geral, mas o meu caso com a vitamina D estava um tanto crítico, ela viu que o meu nível de testosterona estava bem alto. E aí eu não vou entrar no mérito bioquímico das coisas aqui, mas aí sim, existe uma certa relação entre os níveis de testosterona, né, e hormonais de modo geral, e o que estava acontecendo comigo ali, né, aquela questão da alopécia, né, do flerte com a alopécia, estava acontecendo. E daí eu parti para medicação. E como é combinado aqui nesse perfil, para quem não sabe, eu não fico indicando medicações nem dando detalhes sobre o meu tratamento com a dermatite. Se o meu tratamento aqui vai mudando porque o meu corpo também muda, imagina vocês que são outros corpos querendo fazer uma cópia do que eu tô fazendo. Não vai combinar, não é aqui nesse canal que você vai ter nem colas, né, mas vazamentos de informações médicas. Não é assim que funciona. E agora eu tô falando tudo isso com um certo sorriso no rosto, porque eu tive que me colocar no meu lugar, né? Vamos voltar pra maquiagem. Tem muito o que fazer. Tem rímel. Aí eu vou ter que me virar pro espelho, tá? Não reparem. É bom que mostra o corte. Ih, deixa eu chegar pra cá. Que eu tô exibida, né? Também depois de uma mudança dessa, é a primeira vez que eu faço esse tal do tapered cut. Então bora lá. Foi complicado lidar com isso, porque eu não podia mais trançar o cabelo. Fui proibida de trançar o cabelo. Com o estresse desse ano e toda a questão de home office e tal, todas essas instabilidades, a dermatite ficou daquele jeito. E aí mesmo que eu não tava conseguindo, e eu não tô conseguindo até agora, né, por enquanto, ter vários day afters, então eu tô até com resenhas de cremes atrasada pra vocês, que vocês, enfim, pediram e aprovaram, mas a resenha ficaria incompleta, porque eu não tô tendo saúde pra poder fazer, entendeu, gente? Acontece aqui nesse perfil. Não deu pra falar de outros cremes, nem dos que eu tô usando ou os que eu recebi, porque eu não conseguiria passar a informação correta e nem completa pra vocês. E aí, né, eu também me tornei apresentadora do resumo da semana no Intercept. Eu já tava revoltada. Já tava querendo era raspar a cabeça, porque assim, o cabelo tava dando não um trabalho, mas tava dando uma espécie de desgosto, assim. Eu tava, infelizmente, cheguei àquele ponto em que eu tava considerando que o meu problema era o meu cabelo. Então eu queria eliminar isso. Eu sabia que eu estava no processo de tratamento, mas que eu tava me sentindo encurralada, né? Porque, como eu falei, não pode trançar, não pode pintar, não pode mudar. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tinha que estar arrumada toda semana para poder gravar. Virei uma prisioneira do meu próprio cabelo. E aí, em vez de sair raspando tudo, destruindo, eu optei por fazer esse corte aqui, todas as mudanças que for possível, e aí depois, se eu quiser raspar, porque eu já falei com vocês, eu tenho vontade de deixar o cabelo na máquina 1 por 1 ano. E aí, de preferência, colorindo o cabelo várias vezes, né? Porque é pouco cabelo, pouco creme, e aí é mais tranquilo de mexer com a cor dele. Mas eu não quero fazer isso agora. E não queria ser obrigada a fazer só por conta dessa saga toda. Cometi mais um erro. Era pra ter passado a sombra primeiro e o rímel depois, né? Mas eu tô nesse modo 100% nem aí. E é só isso mesmo, essa é a última parte da maquiagem. É tudo negra rosa, quer dizer, é negra rosa a sombra e o batom que eu tô usando. E esse rímel aqui é da Tracta. Acertei? Acertei, é da Tracta. E aí, é isso. Eu acho que, como a Lucy Gonçalves bem disse já num tweet que inclusive viralizou, você fazer suas consultas médicas também é um ato de autocuidado, né? Eu estou aqui dando esse testemunho para vocês. A gente tem que ter uma certa paciência e insistir, ir além, porque não é como se eu tivesse passado 500 anos sem fazer consulta médica. Pelo contrário, mas ainda assim eu passei por médicos que simplesmente ignoraram essas informações, tipo essa desse desequilíbrio hormonal aí que estava em curso. Pô, vou ter que virar aqui, né? O espelho.
Viver essa situação na pandemia me deixou mais confusa ainda em relação ao que era a minha afetação enquanto uma jornalista cobrindo uma pandemia e trabalhando em home office em várias questões de fase da vida e estritamente o que estava acontecendo biologicamente, né? Não tem como a gente fazer uma diferenciação entre os dois. Eu só sei que foi caótico para mim nesse sentido também. No fim, a vida tem muito mais a ver com dinamismo do que com equilíbrio. E aí uma série de pessoas, principalmente mulheres, me ajudaram a viver um 2020 com um dinamismo que me manteve de pé e saudável, apesar de tudo isso que eu tô falando, né? Então, para além da Marília e da doutora Lumi que eu mencionei, também tem a Isabel e a Priscila, minhas instrutoras de Pilates. Tem a Priscila, instrutora de Yoga. Tem um homem nessa história, que é o Rodrigo, o massoterapeuta. E tantas outras pessoas. Será que eu lembrei de todo mundo? Não lembrei. Faltou o lado alimentar. Também quero agradecer ao pessoal do Bistrô Vegetariano. Sim, gente, eu continuo comendo comidas vegetarianas sem ser vegetariana. Então, Denise, muito obrigada. E é isso, olha só, pratiquem o autocuidado, pratiquem o Black Money, se cuidem. O cabelo, gente, vai muito além da estética, né? Esse cabelo contou uma super história aqui hoje. Estou linda demais, estou elegante, eu sei, muito obrigada. E vamos seguir bem, hormonalmente, fisicamente e mais sei lá o que, mente. Também sigo bem, graças a vocês, esse canal passou de 12 mil inscritos e agora o YouTube finalmente atingiu lá o mínimo da monetização para poder sacar, atingiu os benditos $100. Olha, 2021 vai ser o ano da prosperidade por aqui e a fonte que diz isso sou eu mesma e vocês também. Então, se você gostou desse vídeo aqui, por favor, dê o seu like, comente a sua história, como é que... a sua estética de modo geral, né? Cabelo, pele, como é que foi viver 2020 com isso, né? E a pandemia continua, então a gente vai ter outras coisas reverberando em nossos corpos em relação a isso. Contem os processos de vocês, se vocês se sentirem à vontade. Esse foi o meu e eu vou continuar falando sobre ele também no Instagram.